Gente, bom, lá vai eu fazer um vídeo desses aqui pra vocês. Bom, se você entrou nesse vídeo achando que eu vou falar sobre o mal do século com dados estatísticos, você entrou no vídeo errado. Eu quero falar aqui com um olhar mais empírico, sabe? Com um olhar mais subjetivo da experiência de ansiedade. E que quando a gente externaliza esse olhar subjetivo, a gente percebe que ele não é tão único assim, que ele é um olhar bastante popular, mas a gente costuma internalizá-lo. Café com Samara Mãe, tá? Não é com Deus Pai, é com Samara Mãe. Gente, assim, eu convivo com ansiedade tem um tempão e eu estou diagnosticada, eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E falando de uma forma informal, basicamente eu sou ansiosa pra caralho. Essa é a explicação mais informal que eu poderia dar. Provavelmente vocês estão ouvindo barulho de... é o ventilador, tá? Eu não vou desligar porque tá um calor muito forte. Então, uma pessoa com ansiedade, que convive com isso todos os dias, sim, é uma experiência que eu digo que é uma experiência desafiadora, sabe? Porque a ansiedade, ela não é constante, tal qual eu disse no vídeo anterior, que se você não assistiu a um vídeo sobre impermanência, que eu falo várias groselhas e você precisa ouvir as minhas groselhas e comentar pra saber se você vai gostar ou não. Café com Samara Mãe. Pra mim é muito desafiador. Como eu tava dizendo, a ansiedade não é constante. Ela é extremamente impermanente. Então tem um dia que você acorda e você tá deslumbrante e parece que a ansiedade se foi do seu corpo. E imediatamente a ansiedade reaparece e fala, não, eu ainda estou bem aqui, mas eu tô tirando uma folga. Me aguarde. Bom, eu quis fazer esse vídeo porque eu tô passando por uma semana com bastante ansiedade. Estão acontecendo muitas coisas que têm me afetado psicologicamente. E mesmo que sejam coisas muito pequenas, e essa é uma característica muito forte de pessoas que têm ansiedade, quando a pessoa ansiosa está no meio de um furacão, pode acontecer uma coisinha assim, ó, minúscula, microscópica. Parece que tudo tá dando tão errado que parece que o seu corpo vai explodir. E os pensamentos ficam um turbilhão, você sempre acha que vai dar tudo errado. Enfim, você começa a achar muitas coisas. E chegou um momento desse ano, inclusive, começou no ano passado, talvez, no começo do ano passado. Só que eu comecei a reforçar mesmo, assim, praticar rigorosamente esse ano. E esse vídeo, eu falei um pouco agora sobre as minhas experiências com ansiedade, mas eu quero trazer para vocês um pouco sobre a experiência de tentar superar a ansiedade. Eu queria começar dizendo que a ansiedade é uma montanha-russa. Tem dias que você tá, assim, exultante, feliz. E tem outros dias que você só quer se afundar na terra, igual o Orochimaru faz quando ele tá saindo de cena, sabe? E aí, quando a gente tá nesse momento de montanha-russa muito baixo, a ansiedade nos sabota. Muito, muito. E é nesse momento que a gente pode começar a ver a ansiedade como se ela fosse uma pessoa que estivesse dentro da gente. Quando a gente está num momento muito baixo, é o nosso momento mais vulnerável. É o momento que a gente está assim. Qualquer coisa que as pessoas falarem sobre a gente, ou pra gente, ou sobre nossa vida, a gente vai acatar, a gente vai acreditar que aquilo é verdade, porque a gente está extremamente vulnerável. A ansiedade, ela cria cenários, ela tira conclusões, ela cria pensamentos de outras pessoas, ou seja, a pessoa não está pensando em nada, pode ser que a pessoa não esteja pensando em nada, mas na sua cabeça, aquela pessoa está pensando em tudo. Então começa a ver essas sugestões que a ansiedade vai soltando para sua cabeça como monstros sendo construídos. Eles estão ali, eles são muito mais fortes que você. Então qualquer coisa que acontece, esses monstros vão se reerguer e vão começar a agir. Ou seja, qualquer atitude que você tiver, você vai criar coisa na sua cabeça para que aquilo seja errado de alguma forma, para que alguém ache alguma coisa errada, para que alguém fique bravo com você, para que alguém fique triste com aquela atitude que você teve, para que você seja insuficiente por você ter tido aquela atitude. E às vezes você teve uma atitude comum, uma atitude normal. Não é como se você tivesse mentido, tivesse enganado, tivesse escondido algo. Tô criando aqui um cenário exemplar, tá? Sobre como a ansiedade age na nossa cabeça. Quando a gente volta pro alto da montanha e a gente tá lá no alto, esse momento ele é muito pequeno. Porque tudo se torna um gatilho. Quando você está no momento alto da sua vida, afinal, você viveu muito no momento baixo.
tudo se tornou uma questão muito grande, tudo se tornou um problema muito grande. E aí quando você está lá no alto, qualquer coisa vai se tornar um gatilho, qualquer coisa vai fazer você descer a montanha russa, mas descer assim, ó, brau, sabe? Descer abruptamente da montanha russa. Eu conversei com meu pai esses dias e ele me falou, ele que trouxe essa ótica dos monstros que são criados na minha cabeça e que eu tenho que desconstruir eles. E tudo bem, Samara, como que você faz isso? Eu adotei uma técnica que é ir contra todos os meus pensamentos, questionar todos os meus pensamentos. Até quando eu não sei separar se é um pensamento meu, pessoal, ou se é um pensamento da Samara ansiosa, da Samara com ansiedade. Eu julgo que esse pensamento de parar e fazer uma crítica, assim, tipo, esse pensamento tem fundamento? Esse pensamento é da Samara ansiosa ou esse pensamento é da Samara real, sabe? Não que Samara ansiosa não seja real, porque ela é bem real, né? Eu acho que esse pensamento, essa crítica que eu faço, essa análise, é da Samara sem ansiedade. E isso mostra o quanto eu estou evoluindo. É um pensamento de uma pessoa que está dando um passinho na direção correta de superar a ansiedade. E você vai ter esses momentos, eu tenho certeza. Momentos de tanta ansiedade que mesmo quando você parar para fazer uma análise dos seus sentimentos, para fazer uma análise se aqueles pensamentos ansiosos são reais ou se é só a ansiedade sabotando, você não vai conseguir acalmar a sua cabeça. Porque a ansiedade muitas vezes é muito mais forte que a gente. E isso não significa que você está perdendo na luta ansiedade pessoa. Isso significa que você só está mais vulnerável. E isso vai acontecer. Então, assim, analisar os pensamentos que você está tendo, analisar os seus pensamentos ansiosos, ajuda muito a você se acalmar. Não vai reduzir os seus níveis de medo, pode ser que reduza, na verdade, mas vai te ajudar a pensar um pouco mais consciente. Você vai ter mais consciência do seu estado emocional. Ter consciência do seu estado emocional, a longo prazo, te ajuda muito. Tem uma frase, uma imagem que uma pessoa conhecida postou, que eu nunca mais esqueci, que é a incrível arte de fazer um pouco a cada dia. Vou tentar achar a imagem e colocar aqui pra vocês, que ele ergueu essa parede colocando um bloquinho a cada dia. Então, assim, a longo prazo, você vai analisar os seus pensamentos ansiosos, você vai começar a ser um pouco mais racional. Outra questão que eu aprendi também, esse ano, enviando os documentos da faculdade, eu passei por momentos muito estressantes e muito ansiosos. E todas as situações, eu passei por isso umas 2 semanas, todos os dias eu passava por isso. E estava chegando o prazo de que eles iriam só analisar os documentos e iriam deferir ou indeferir. Eu falei, eu não vou entrar na faculdade, eu vou reprovar por documentação. Acabou pra mim. Enfim, deu tudo certo, eu entrei na faculdade, graças a Deus. Só que depois que eu passei por essa experiência, eu sentei comigo e falei, cara, o que eu posso extrair de aprendizado disso? Eu não sou essa pessoa, gente, que sento comigo e fico pensando sobre quais aprendizados a vida me deu nesse momento. Eu não sou essa pessoa. Mas nesse caso, eu notei que eu precisava fazer isso. Uma situação que eu fiquei extremamente ansiosa, que eu me desorganizei completamente, que meus sentimentos se desorganizaram completamente. Eu pensei, eu agi assim, sem pensar. Eu agi completamente sem pensar, sem analisar o que eu concluí dessa situação. Que eu tenho que ser muito mais racional. A ansiedade, ela rouba essa racionalidade que todo mundo precisa ter. A racionalidade, ela inclusive é muito necessária quando a gente está falando de sentimentos. E ela rouba essa racionalidade que a gente tem. Então eu agi nesse momento com irracionalidade pura. E isso me colocou numa situação muito triste, assim, numa situação muito exaustiva, numa situação muito estressante. E me fez mal fisicamente, psicologicamente naquele momento. Eu comecei a analisar, fazer essa análise literalmente, gente. Literalmente. Eu anotava tudo isso que eu falei e analisava. Elas me ajudaram a pensar um pouco mais racionalmente. Ao invés de pensar que tudo daria errado, que eu nunca mais teria chance de entrar numa faculdade, que eu perderia a chance da minha vida, eu comecei a pensar, tudo bem, se eu não passar esse ano que vem eu vou estar mais preparada para enviar toda a documentação. Eu comecei a ser meu próprio ombro amigo. Então, assim, essa racionalidade que a ansiedade nos rouba, ela precisa voltar de uma forma mecânica para a nossa cabeça. Ela não vai voltar naturalmente. Se a gente esperar que essa racionalidade volte naturalmente, nunca mais você vai ser uma pessoa racional. Eu ainda sou uma pessoa extremamente ansiosa. Em situações estressantes, eu sinto vontade de deitar e chorar muito. Só que às vezes a vida exige que você continue, mesmo chorando, mesmo querendo desabar.
E eu acho que a gente tem que começar a fazer esse exercício. Eu aprendi esse exercício com a minha psicóloga quando eu fazia acompanhamento psicológico. Eu acho que é isso. É um exercício que você tem que fazer, sim, é um dever de casa que eu deixo aqui pra você ansioso. Ei, você é ansioso. Esse é meu dever de casa pra você. Pense racionalmente de forma mecânica. E aí eu te garanto que você vai começar a melhorar no decorrer do tempo. É isso, espero que vocês tenham gostado do Café com Samara Mãe, tá? Tudo isso que eu falei aqui são experiências completamente pessoais, conclusões completamente pessoais e talvez um pouco de atividade que eu recebi da minha psicóloga e que hoje eu percebo que são extremamente funcionais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso, gente. Beijo!